Deixa eu ler, então, a entrevista de Daniel Paulista, tá? Porque Daniel Paulista, ele já entra um pouco nesse tom de que nós estamos já há algum tempo de hora de começar a trabalhar para 2026. Daniel disse o seguinte, tá? Ele disse que chegou no limite e agora é analisar o que foi feito de errado, teve muita coisa errada e o esporte precisa começar a pensar em 2026. Se ele não quiser cometer os mesmos erros que cometeu esse ano, tá? Para voltar a ser o esporte que teve sua tradição em anos anteriores. Precisa pensar em 2026. São decisões duras, mas que precisam ser tomadas. E me coloco à disposição disso, independente se estarei aqui no ano que vem ou não. Vamos continuar trabalhando para que a busca pelos resultados aconteça a todo momento. Mas acho que o esporte chegou ao limite. Esse limite é onde temos que já olhar para 2026. Mesmo que ainda exista um fio de esperança, porque a matemática nos proporciona essa possibilidade mínima, nós sabemos que na realidade as coisas são bem difíceis. Estou falando como uma pessoa que gosta e conhece o clube. Não podemos esperar chegar a dezembro para planejar 2026. Infelizmente, o esporte tem, neste momento, pela péssima campanha que foi feita em toda a temporada, a oportunidade de começar a se planejar antes de todas as equipes. Mas quem torce pelo esporte precisa desse movimento. Ou seja, Daniel não Paulista está se planejando. Abre oficialmente. Mas ele foi perfeito em tudo, viu? Mas ele foi perfeito, né? Inclusive deixar, para mim, de forma cristalina, de que o clube não pensa 2026 ainda, viu? Assim. Mas, de forma bem direta, ele tem que começar também a fazer isso dentro de campo, né? Nesses pontos que a gente disse de começar a dar minutagem para conhecer mais alguns jogadores, né? Isso. E vamos ver nos próximos jogos se o discurso dele bate com o que ele falou. O único ponto, Fred, que ele poderia, de alguma maneira, é dizer, mas lógico que você nunca vai... É muito difícil você jogar contra si, de alguma maneira. Era ele colocar, tipo, a obrigação é já começar a pensar em 2026. Nem que isso cele o fim da minha passagem por aqui. Mas que o clube precisa entender quem é o treinador para 2026. O clube precisa entender quem é o elenco que vai ser montado daqui por diante de 26. E como ele diz as próprias palavras, o clube tem a oportunidade de ser um dos primeiros, tirando a turma da Série C que subiu, a começar a montar a sua estrutura e sua base para o próximo ano. A sua linha de raciocínio, a sua reestruturação para o próximo ano. Então o único cenário que eu parei é isso, é dele mesmo se colocar ali como esse ponto. Mas é essa oportunidade que o esporte não pode deixar. E que a gestão, pelo menos que esse se ligue do Daniel, também chegue para a própria gestão. E que as palavras não sejam palavras ao vento, que ele mesmo cobre. Porque eu acho que a partir de agora também ele cobrar um posicionamento da gestão. Até o pessoal aí falou, Cauê, mesmo que eu não esteja aqui. Ah, beleza, foi bom, pronto. Um dos perfis aí no chat falou que ele colocou. Então, corrigindo. Até para que a gestão, e ele cobre também da gestão, um início de trabalho dele para 2026, se for o caso, se a gestão acredita que ele seja peça. Mas não pode perder tempo. E isso ele fez muito certo. Caiu. Foi. E aí até o mesmo perfil que me lembrou aqui, Cássio, que ele disse na coletiva que poderia ser sem ele, eu estava dizendo o contrário, né? Respondendo, eu não ficaria com ele. Eu iria com outro perfil de trabalho. Mas Mas entendo se permanecer. Eu entendo se permanecer. E não pode trocar o treinador até o fim do ano, pô, assim. Esses 10 jogos ele vai apanhar, pô. Quem chegar vai apanhar. Tem que... Mas eu acho que a página está virada agora, Cássio. Se eu tivesse um nome com convicção, eu traria. Mas não existe esse nome com convicção no mercado agora, nesse momento, pô. E mesmo se o nome tiver convicção, assim, é muita coragem de qualquer pessoa chegar e assumir o esporte agora, pô. Mesmo que o cara chegue com o discurso de que, agora é 2026. Ainda assim, perder é chato. Veja, mas também não aconteceria agora, porque a gente sabe que seria um processo, eu acho que esse processo de pensar começa agora, o start vai ser agora.
Então, esse processo até da própria gestão e entender, e de Daniel cobrar, porque eu acho que ele também precisa cobrar, se ele está dentro desse processo, para também não respingar nele falta de resultados no ano que vem. Então, nesse processo dele cobrar, de chegar para a gestão e eu vou ficar aqui tendo uma perspectiva do próximo ano, e vocês fiquem à vontade de também trazer outra pessoa. Eu acho que precisa ser a partir daí. Não, tudo, veja, ou seja, Daniel, ele é o treinador até o final do Brasileiro. E isso não quer dizer que ele será o treinador do Sport em 26 e que não será o treinador em 26. Significa que ele é o treinador até o final de 25. O que eu acho assim, o Sport dá para planejar 2026, mesmo que seja com outro treinador, sem... Porque assim, nenhum treinador vai... Só se o cara estiver desempregado nesse momento. E ainda assim, mesmo que o cara esteja nessa situação, ainda assim, chegar agora é uma barca muito grande, pô. Mas o cara chega faltando umas 4 rodadas. O cara chega faltando umas 5 rodadas. E é isso que eu estava dizendo. Esse processo entre essa decisão de Daniel, essa decisão de Daniel e qualquer movimento da gestão, se achar que tem convicção em um nome futuro, eu acho que também não é um processo que vai ser daqui para amanhã, que vai durar 2 jogos. Talvez seja algo que percorra um espaço de tempo aí de umas 3, 4 rodadas, que aí deixaria umas 5, 6 adiante. E eu não acredito que seja. E eu não acredito que aconteça também, não. Hermínio mandou um superchat, né, dentro desse tema mais direto, né, que sobre aquela sua primeira explanação sobre Daniel, Cauê. Dito isso, é para demitir Daniel no fim do ano? É o que Hermínio já pergunta de forma muito direta, Cauê. E é o que a gente estava debatendo aqui quando tu caiu. Eu não ficaria. Toda a gratidão do mundo por Daniel, muito o que ele fez de aceitar e tá terminando essa temporada sem o Sport virar um saco de pancada, isso daí para mim e com o subindo. Isso vale muito. E com o Remo subindo. Ainda se termina. Pois é. Mas entendo como entendi quando foi contratado, mesmo achando que não seria ele o cara com a capacidade de transformar o Sport numa máquina de pontos necessária. Mas entendo que, pelo que ele fez, o trabalho que ele está fazendo, que é o nome que a gestão pode escolher como, o trabalho que ele fez com a Série B é ok. Mas eu não iria. Eu, pessoalmente, não iria. Cássio? Tem que suportar até o final do campeonato. Eu acho que o trabalho pode ser iniciado já com ele, velho. Assim, o Sport tem que iniciar esse trabalho de 2026. A Série B ela vai começar em março, ela começa cedo. Isso. Ela vai ter um pernambucano mais difícil do que dos últimos anos, porque tem o Santa C com o SAF, tem o Náutico na Série B, concorrente do Sport na segunda divisão nacional. O Retrô, apesar de estar na 4ª divisão, mas continua sendo um clube com dinheiro. Então, assim, vai ter um pernambucano mais difícil. A Copa do Brasil, que sempre é imprevisível para o Sport nos últimos anos. Talvez até o Ameriquinha aí subindo, né, Cássio? Talvez até o que é SAF também. Dinheiro, né? E isso tem uma folha maior do que a de outros concorrentes é muito favorito para ser campeão da Série A2 do América. Por isso que a questão é que só sobe o campeão, então ele não pode falhar, né? Então só América e Caruaru City na semifinal, Vitória e Centro de Moreirense na outra, jogo único na Arena Pernambuco no próximo fim de semana e a final no outro fim de semana, jogo único na Arena, que o campeão sobe. Aí, e o América é bem favorito. Jogou 8 jogos, ganhou 7 na primeira fase. Então, assim, vai ter o Pernambucano mais difícil, depois tem uma Copa do Nordeste que, por outro lado, deve ser mais acessível, porque não deve ter Bahia e talvez o Ceará. Enfim, mas eu estou dizendo, por que eu estou dizendo essas competições? Porque o Sport vai precisar ter uma quebra desse momento que ele está vivendo em 25 agora. Não dá para... Veja, ele não pode começar... continuar apanhando até a Série B do ano que vem. Em algum momento ele vai precisar recuperar um pouco assim, da sua confiança, do seu espírito. Assim. Então, assim, o Sport vai precisar jogar o Pernambucano ali, tem que fazer alguma coisa, porque não tem como trazer o brasileiro de 25 para o Pernambucano.
Assim, então, não pode. Essa quebra, veja só. Concordo 100% com tudo que foi dito por Cássio. Não concordo tão 100% com o Cauê, porque eu tenho uma visão menos crítica em relação a Daniel Paulista. Ou pelo menos menos... Não é nem crítica a palavra, mas é menos finalizada, digamos assim. Sim. Cauê já é mais... A visão de Cauê sobre Daniel já é mais definida, pronto. Sim. Cauê tem uma visão mais definida sobre Daniel. Eu ainda tenho uma visão aberta. E gostei da forma com que ele está conduzindo o esporte nesse momento tão crítico que ele assumiu e que também não conseguiu fazer com que o esporte sonhasse em sair da zona de rebaixamento. Tiveram jogos chaves que o esporte poderia ter dado. O esporte não chegou a sonhar, o esporte chegou a pensar o seguinte: se eu ganhar esse, ganhar aquele, eu tenho chance. Mas sempre no primeiro perdia. Era o Santos, era o São Paulo, era o Vasco. Perdeu as decisões, é importante deixar claro. E perdeu as decisões podendo ganhar o jogo. O Sport perdeu para o Fortaleza, fora de casa. Sempre que a gente projetou esse jogo ali é uma decisão, o Sport falhou. E muitos desses jogos era possível ter vencido mesmo com o que tinha em mãos, tá? Assim como venceu o Corinthians e o Grêmio, tá? Poderia ter vencido mais partidas. Mas eu tenho um temor muito grande de... Imagina essa equação. O Daniel acabou de dar uma entrevista. Eu li aqui a entrevista que o Daniel deu, tá? Perfeita hoje. Exatamente. Como o Cauê falou, a entrevista de Daniel, ela é perfeita. Daniel fez a leitura, falou tudo que era preciso ser dito sobre o futebol do esporte nesse momento, tá? Se não olhar para 2026 agora, 2026 estará muito comprometido. Por que eu digo muito? Porque comprometido já está. 2026 já está comprometido. Pelos contratos vigentes, pelo rombo financeiro, pela dificuldade, pela gestão. 2026 já está comprometido. Mas Daniel pode começar a acelerar esse trabalho e passar a fazer escolhas mais diretas visando essa mudança. E é por isso que eu falei, Fred, que eu acho que foi quando tu caísse, desculpa interromper, que a decisão tem que ser tomada, seja com Daniel ou não, e eu espero que Daniel cobre. Porque se precisa dessa resposta para a fase de transição não ser perdida. Exatamente. Porque não adianta Daniel ser o estagiário do treinador que vem do próximo ano, pô. Não pode. E por isso que eu coloco que, se for Daniel a escolha, por mais que eu discorde do nome que seja, eu entendo de tentar uma linha de montagem, de dar um prosseguimento. Não é o nome que eu acredite que fosse o nome capaz, mas eu entendo a linha de raciocínio que vai ser usada. Se for para levar essa questão de, a partir de agora, a transição. Agora, se for para deixar a turma que não vai continuar jogando, aí não tem cabimento. Não dá para perder tempo. E isso o Daniel tem toda razão. E espero que ele cobre para que a gestão tome essa decisão em relação sobre ele, inclusive. Cauê. Perfeito. Em relação sobre ele, inclusive. Perfeito, Cauê. Vou repetir aqui um trecho da entrevista de Daniel. Não podemos chegar a esperar para... Desculpa, repetindo aqui. Não podemos esperar para dezembro chegar para planejar 2026. Infelizmente, o Sport tem, nesse momento, pela péssima campanha que foi feita em toda a temporada, a oportunidade de começar a se planejar antes de todas as equipes. Tirando os 4 da C que subiram, o Sport é o único que tem isso daí. E vou dar mais um trecho que ele falou aqui. São decisões duras, mas que precisam ser tomadas. Tá? Para mim, Daniel já começa a falar de chegada e saída. Inclusive. Sobretudo saída. E algumas pessoas não jogarem mais. Isso, mais saída. Dizer assim, ó, aqui não vou mais colocar para jogar. E talvez puxar um outro da base, que ele já começou a levar para banco. Aqui vou começar a testar, vamos começar a rodar, vamos começar a definir quem vai voltar de empréstimo.
Vou querer Filipinho, vou querer esse jogador, não vou querer aquele, vou pensar em Fabrício Domingues. Vamos lá, começar a escolher quem volta para já avisar, para já negociar, para já organizar a casa. E por que, Cauê, eu não sou tão determinante quanto você nessa de Daniel, de finalizar também o trabalho de Daniel e trazer um outro treinador? Detalhe, talvez um outro treinador, dependendo de quem viesse, possa ser melhor do que Daniel. Mas vocês acham, e a gente daqui a alguns minutos vai entrar na análise da entrevista de Yuri Romão. Yuri Romão seria capaz... Não, a gente tem que Yuri Romão seria capaz de falar... Eu li 3 parágrafos de entrevista de Daniel. E Yuri Romão seria capaz de ter essa linha de raciocínio que Daniel teve? Não. Essa clareza? Não. Essa visão? Isso que Daniel falou me faz ter mais confiança em Daniel do que em Yuri Romão, do que em Ambrogini, do que em quem comanda o futebol do esporte. Fred, a gente está em outubro. Essa frase talvez seja a frase mais sensata dos últimos 5, 6 meses do esporte. Exatamente. Eu tenho mais confiança em Daniel, Cauê, do que nesses 2 profissionais que vieram e do que na visão que o presidente tem sobre futebol e que seu vice-presidente Rafael Campos tem sobre futebol. Então, Cauê, é meio que assim. Se não for Daniel, eu temo muito por começar todo esse processo em dezembro com essas pessoas tendo todo o poder. Porque se for Daniel passa a ser junto com eles o organizador da transição. Sem Daniel, não vai chegar outro treinador agora, concorda? Eles não vão demitir Daniel. Eu falei a história da transição. Por isso que eu estava aqui no argumento com o Cássio dizendo: opa, para mim tem tempo. Agora precisa ter convicção. Para quando tiver faltando 4, 5, trazer um cara. Ou ter esse cara engatilhado já para o próximo ano, trabalhando paralelamente ao cara. Exatamente. E dizendo, e vai montando. E ser muito honesto com o Daniel, porque aí é a história da gratidão. A gratidão você precisa ter aí. Honra de sustentar e dizer pro cara: Daniel, ó, que você fez foi assim, foi de uma hombridade gigante. Mas, às vezes, perfis para uma coisa não enxergo para outra. E não imagino você nesse processo de agora. Vou atrás de um outro treinador. Espero que você permaneça até o fim aqui, que continue fazendo como você fez, e tenho certeza que você vai fazer. E eu falo isso também confiando no que Daniel vai fazer. Mas, até para você saber seus planejamentos de vida mesmo, porque futebol vai muito além do que a gente só fala aqui. Tem família, tem tudo. O cara tem que se organizar de vida. Escola de menino, tudo. Então, para o próprio Daniel se planejar. Mas seria muito aberto nesse sentido. Agora, que o esporte precisa tomar uma decisão, precisa. Se vai ser Daniel ou outro. E isso, para mim, é algo que... Talvez a entrevista de Daniel sinalize um pouco de pressão para essa definição. Talvez, Eu espero que sim, porque eu acho que ele vai cobrar a renovação do contrato, Fred. Eu acho que ele vai cobrar. E aí é o X da questão. Talvez tenha sido um recado, viu? Isso. E eu acho que aí é onde está o X da questão. Porque a partir do momento que ele vai cobrar, o esporte vai ser obrigado a ter uma definição. Pro lado bom, pro lado ruim. Perfeito, Cauê. Porque eu acho que aí a gestão vai ficar meio que de mãos atadas, talvez querendo ganhar tempo, conhecendo essa gestão, como a gente vem falando, de nunca estar à frente dos fatos, sempre estar a reboque do que está acontecendo, o náufrago no navio, e sem saber como segurar o timão e sendo levado. Então, talvez mais uma vez ela seja levada. E resta saber como ela vai de novo suportar diante da pressão que Daniel está colocando. Cauê, só para dizer os números aqui do esporte de Daniel, pelo brasileiro, esse foi o 17º jogo, são 2 vitórias em 17 jogos, com 8 empates e 7 derrotas. Se você junta com aquela Copa do Nordeste, que foi empate, perdeu nos pênaltis, mas empatou com o Ceará, e ficariam 18 jogos, com 2 vitórias, 9 empates e 7 derrotas.
É ruim, é muito pouco. É porque assim, o sarrafo estava tão baixo que acaba sendo aceitável um desempenho como esse, que é um desempenho, uma performance muito fraca também em relação a ponto. E a turma entender aí. Porque muitas vezes fica parecendo que tá jogando a culpa em Daniel do fracasso. Não é. É assim. Não existe a culpa de Daniel. Se tem alguém que não tem culpa aí, ou mínima, é Daniel. Que pegou. Totalmente. Zero. O fim do fim. Eu acho que ele não diria zero, porque eu acho que ele não é café com leite. Mas é aquele percentual. A sociedade dele nesse fracasso é aquele cara que. É muito pequena, Cauê. Porque assim. É muito pequena. Caiu aí, viu, Cauê, o som? Acho que ele travou. Não, se travou não. O som de Cauê sumiu. Sem som, Cauê. Kleber Estrela manda o seguinte superchat, tá? Daniel é mais esporte do que qualquer um da diretoria, tá? E Ruf Genzo, ele diz que poderia demitir Daniel, tá? Colocar César para esses últimos jogos enquanto vai atrás de outro treinador. Eu sou bem contra essa linha. Voltou, Fred, protestando. Eu acho que Daniel é mais capaz de fazer a transição que o esporte precisa. Agora, essa linha de César eu não colocaria sob hipótese alguma. Se definir que não vai ser Daniel... Aí é fazer nada, Fred. E por César, é escolher não ter nenhum. Eu sinceramente não acho que os dois diretores e que Yuri Romão, nesse momento, estão focados em pensar em um treinador. Sinceramente, eu acho que não estão. Tá? Elas estão doidos atrás de dinheiro para resolver as bombas. Porque existem alguns treinadores que entraram no mercado. Tipo, Wagner Mancini. É um treinador que entrou no mercado. Que você pode cogitar dessa prateleira. Hélio dos Anjos já assinou com o Náutico, até onde eu li não, né? Que você pode cogitar dessa prateleira. Outros treinadores, como Eduardo Batista, estão numa reta final insana de Série B. E Eduardo Batista numa tendência de acesso, que levaria a uma possível permanência no Criciúma. Acho muito pouco provável que depois da experiência que o Sport teve esse ano, o Sport recorra a um técnico estrangeiro. Por mais que esse Cauê tenha dito que vai acabar ficando uma lição equivocada de rejeição a técnico estrangeiro, é inevitável que vai ficar. Tá? É inevitável. Assustou. Com o distanciamento, assustou. Não foi a experiência Pepa, mas sobretudo Antônio Oliveira, assustou. E o Sport não tem peso nem poder financeiro para trazer um nome já estabilizado no mercado. Não dá para trazer um outro Ainda Sosso. Mais na Série B, né? Demitiu o Sosso. Por quê? Demitiu o Sosso porque achou que Sosso não estava fazendo a leitura correta da Série B. E eu concordo. Eu gostava do trabalho de Sosso. Mas Sosso não demonstrava estar muito conectado com o que a Série B estava pedindo naquele momento. Tá? Então, se não for para fechar uma negociação agora, para esperar até o final, fica muito crítico, porque aí vai ser esse recado de Daniel. Se deixar até dezembro, vai perder a vantagem que tem. Eu acho que Cauê passou muito bem por isso e meio que me criou esse alerta que, na verdade, essa fala de Daniel já é a primeira pressão que ele coloca publicamente, tá? Eu acho que ele já coloca um pouco dessa pressão pública. E eu, nesse momento, Cauê, se dissesse assim, Fred, é tu que decide. Eu tenho muito temor pelo que vem do lado da direção. Eu ficaria com o Daniel. Fred, a não ser que dissesse, por exemplo, Hélio dos Anjos já está definido. Eu acho que é um caminho, seria um caminho. Mas não é o caminho natural. Acho que o caminho natural é ele permanecer no Náutico, tá? E aí o Sport fica com o Daniel. Agora, eu li aqui um comentário. Daniel, depois de tantas derrotas, se perder um clássico, cai.
Realmente há esse risco. Cássio alertou esse risco lá no Mundial de Clubes. Quem vai aguentar 27 derrotas? Não é 27 derrotas, mas tantas e tantas derrotas e frustrações em 27 rodadas. Daniel tá aguentando, mas tá aguentando ferido. Ele não tá com o mesmo moral que ele tinha em outros momentos, tá? Chegaram 2 superchats sobre Daniel e antes de ler esse superchat, vou pedir para Márcio colocar para a gente fazer mais um termômetro, porque da última vez que a gente fez um termômetro, uma maioria silenciosa considerável votou pela permanência de Daniel, tá? Então, Márcio, vamos abrir o que é importante, enquete. Deixa eu só orientar, Márcio. Deixa eu só orientar, Márcio, sobre você renovaria com o Daniel agora. Você renovaria com o Daniel para a temporada 2026, tá? Sim ou não? Pode abrir a enquete aí, Márcio. A gente vai deixar a enquete uns 5 minutinhos no ar, porque a gente já vai virar a pauta. Fala, Cauê. E é importante, por exemplo, se há uma base de sustentação da torcida para Daniel, lógico que o quórum que a gente vai ter aqui é um quórum pequeno em relação a todo o espectro de torcedor do esporte. Mas é importante que essa sustentação exista, no caso dele permanecer, justamente para minimamente ter pilares para que ele não caia num primeiro resultado negativo. E que seja necessário rebotar tudo de novo no início de ano de uma nova temporada. E só lembrando que a gestão não aguenta pressão, eu acho que na primeira semana, pós Thierry dar uma entrevista e dizer que estava preocupado como seria o futuro dele em 2026, renovaram. É isso, tá? Deixa eu ler agora 2 superchats que chegaram sobre Daniel, tá? O primeiro de André Luiz Araújo. É deixar Daniel e fazer a transição. E ver como o time vai evoluir na Copa do Nordeste e Pernambucano. Não fala em resultado, fala em desempenho. Eu acho que é por aí também, tá? Eu acho que é por aí também. Vou voltar lá para a pergunta do Lucas Holanda. Eu hoje seria muito da linha de quase que continuar. De fazer uma limpeza pequena e quase que continuar. Manter uma base, porque eu acho que essa base, se qualificada, tirando pontos mais frágeis, enxertando qualidade, conseguindo ficar com quem está rendendo, eu acho que o Sport pode ter um Pernambucano e uma Copa do Brasil, tá? Porque Copa do Nordeste é durante a Série B. A gente às vezes está falando, Pernambucano e Copa do Nordeste. Não existe isso, Pernambucano e Copa do Nordeste. Eu vi Atos também na entrevista do Timbucast com o Hélio dos Anjos falando, o Náutico não vai jogar Copa do Nordeste durante o Pernambucano. Isso não existe. Ano que vem o calendário não é esse. É só o Pernambucano com 1 ou 2 jogos da Copa do Brasil e depois a Série B junto com a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste meio de semana, Série B final de semana. É outro calendário ano que vem. Então só tem o Pernambucano, até ajustando a frase, tá? E ver se o Sport chega mais forte, se o Sport passa 2 fases na Copa do Brasil, se o Sport vence o Pernambucano com imposição e não da forma modorrenta que venceu esse ano, tá? Agora, se tiverem um outro treinador qualificado na carta da manga, enfim, mas a minha confiança é muito baixa. Gabriel Martins, nosso Sommer, tá? Que vai ter aí o som que ele espera a partir dessa segunda-feira lá no estúdio. Daniel precisa ficar porque precisamos de pessoas que sejam esporte dentro do esporte. Uma vez que os diretores do esporte não são, e muito menos o presidente. É o que diz Gabriel Sommer, tá? É um pouco da minha linha, assim. É melhor começar por Daniel do que começar pelos 2 dirigentes que aí estão, por Yuri e por Rafael Campos. André Luiz Araújo, com o ego dessa diretoria, Hélio dos Anjos não duraria mais do que 3 meses. Ia ser uma relação muito difícil, viu, André? Ia ser uma relação difícil. Teria que primeiro passo é dizer, Fred, esses 2 bonecos aí, pode mandar embora ou deixar lá. Total. Pode tirar. Não, mas porque Paulo André... manda Paulo André com o sofá e os 2 bonecos. Pronto, manda os 2 bonecos no sofá. Pronto. Pode trocar o sofá, inclusive.
Vou botar o sofá de volta. Quem quiser deitar nesse sofá, deita aí nessa porra. Pronto, bota o sofá de volta e os 2 bonecos lá. Pronto. Meu amigo Vinícius falou aqui que chega, deu um frio na espinha e eu nem justamente por considerar a possibilidade. Anderson Moreira. Esse não tem perigo, não. Não sei. Eu acho que o perigo mesmo com aquela facada que ele deu lá no Barradão, mas ainda assim... Dá o pozinho, é aquele amor que foi embora. Esse também é outro amor que tem, que ficou, foi esse aí. E que ele enxerga a gente como os grandes culpados pelo fim do amor. Pelo fim do amor, não, do romance. Pelo fim do romance. O amor persiste. E vai dizer, subiu com a Chape. Eu vi que a enquete acabou não entrando, tá? De Daniel Paulista aí. E vai ficar para a próxima enquete, porque a gente precisa virar o tema, tá? Mas para virar o tema, vou ler só uma última mensagem. Já não é sobre Daniel, tá? É sobre Sérgio Oliveira, perguntando se ele já está se inviabilizando o nível paciência e não tem cara que se comprometeria o suficiente para a Série B. João, a gente já passou um pouquinho para o Sérgio na hora das análises individuais e hoje eu não ficaria, tá? Mas ele, se quiser, fica. O contrato determina que é ele que escolhe, tá? Essa é a questão. Veja, 600, se dependesse do esporte, eu não ficaria não, velho. Mas, infelizmente, não depende, viu? Depende do jogador. Se o jogador quiser ficar, aparentemente... Fica. Alguém arrume um novo Paiva para ele, porque senão, meu amigo, teremos problemas de salário. A enquete vai pro ar, tá? A enquete vai pro ar, mas vai ser enquete relâmpago, tá? Vamos fazer uma enquete relâmpago aí. Então, quem puder votar, vote assim que a enquete entrar, porque, de fato, eu vi um argumento aqui no chat que a enquete é importante mesmo, e eu acho, tá? Eu acho que a enquete ela é importante para a gente fazer a medição de quem não está nos comentários, de quem não está mandando superchat, tá? A gente tem mais de 800 pessoas assistindo ao vivo aqui. Até quem fica acanhado, Fred. Até quem fica acanhado, tem gente que não participa muito no chat, pode ficar acanhado de como se posicionar e tal. Cada um tem o seu jeito de ser também. É importante demais. Sobretudo, como tu disseste, o voto silencioso, para a gente ter saber até que ponto Daniel teria, lógico, sempre reforçando, dentro de um espectro pequeno de torcedores, mas que nos acompanha aqui sempre, essa viabilidade do treinador. Cauê e Cássio, não olhem os primeiros resultados ainda da enquete. A minha pergunta para vocês é: como vocês acham que... Não sei nem como olhar. Ótimo. A pergunta para vocês é: como vocês acham que vai ser o comportamento? Já temos mais de 100 votos. Tá todo mundo votando rápido, como eu pedi. Já é uma amostragem bem interessante. Eu acho como que vocês acham que vai ser o termômetro? Eu acho que o Pro Daniel é maior. Eu realmente não faço ideia. Fred, se lutar por Thierry, eu não duvido que ainda majoritariamente de Thierry ficando no esporte. Tem muita gente na viúva de Thierry ainda. Veja, Cauê, eu discordo bastante da relação colocada aí, tá? Não, veja, Daniel é muito maior do que Thierry, mas eu acho que, aproveitando o Daniel, que eu acho que majoritariamente vai dar numa proporção muito maior que se fosse o Thierry, mas eu acho que o de Thierry ainda dá mais gente querendo ficar Thierry. Você acha que qual percentual para Daniel, Cauê? Já temos 150 votos. 85 a 15. Cássio, como você acha que vai ser o comportamento do público? Eu não faço ideia se Daniel é maioria. Realmente eu tô curioso. Eu inclusive, não olhei mesmo o YouTube, como você falou. Eu não faço ideia se é aprovação ou reprovação. 160 votos, 78% do nosso público. A imensa maioria silenciosa, tá quase 80%, 78%, 79%, iriam pela renovação com o Daniel Paulista. Quase que eu acerto uma margem de erro. Não fazia ideia. A gente se aproximando aí de 200 votos e Daniel com quase 80% de aprovação dentro da torcida. Aí eu pergunto, para finalizar agora sim o tema Daniel Paulista e mergulhar na análise da entrevista de Yuri Romão. Vocês acham que se o público do 45 minutos, se a nossa bolha, que eu considero uma bolha relevante,
tá? Não é uma bolha extremamente popular, mas é uma bolha extremamente ativa e participante. E a gente tem uma fatia de público dentro da torcida do Sport muito atuante, muito relevante. A gente sabe que o 45 minutos ecoa dentro do Sport, talvez até mais do que qualquer outro veículo. A minha pergunta é, sendo Yuri Romão, Rafael Campos e os dois dirigentes, sendo eles quem são, renovar com o Daniel Paulista e dar um escudo para eles e poderem se proteger um pouco nessa transição, ou renovar com o Daniel Paulista pode ser interpretado para eles como uma perda de poder e entender que Daniel teria uma voz mais ativa do que a deles, tá? Nessa transição e nessa montagem de elenco e de início de trabalho para 2026. Vocês acham que o perfil dessa direção do esporte é mais de, meu irmão, estamos sendo acuados aqui, estamos vivendo um péssimo momento, vamos usar Daniel para nos proteger um pouquinho, ou o perfil é mais eu acho que tem duas visões aí, Fred. E dizer, não, vamos fazer o nosso jeito, vamos trazer os nossos, porque, Veja, repito, Daniel, cara, só para finalizar, Daniel não veio como o treinador desses dois dirigentes, ponto, tá? Pronto, ele não veio, ele não é o treinador desses dois dirigentes. Pela entrevista de Yuri, que a gente vai abordar em instante, os caras acham que não estão errados em muita coisa, pô. Toda vez que ele diz que está errado, ele diz assim como se estivesse fazendo uma concessão gigantesca para dizer que está errado. Então, assim, não sei se os caras acham que estão errados, assim. Não sei se eles precisam desse escudo. A tese do Celtinha, de Cauê, tem que aparecer nesse momento, assim. Talvez lá dentro, não sei o nível de pressão que a galera sente. Assim, realmente não faz... É difícil. Porque se essa pressão existisse, fosse percebida lá dentro, não era só para ser um escudo. Tem que ir, meu irmão, não tá na hora de ter escudo, não. Pô, tá na hora de fazer o certo. Eu acho que nessa disputa aí, Fred, vai ter uma turma querendo ficar no banco da frente e uma turma no banco de trás. Eu acho que Yuri vai para o lado do escudo. Escudo total. Porque nessa mesma entrevista que a gente vai se aprofundar dentro de alguns minutos, ele diz que foi tudo certo o que aconteceu no meio do ano. Exatamente. E se é certo, o Daniel está no acerto, né? Como também os bonecos. Como também os bonecos. Tá tudo certo. Só que aí, acho que a divisão vai ocorrer agora. Por quê? Yuri vai querer continuar com esse escudo e que uma pesquisa como essa, que reverbera, consolida para ele isso daí, opa, pelo menos eu manter Daniel, eu começo o ano, na verdade, eu termino o ano numa paz. Eu termino o ano sem ter que trazer um treinador que já chegue com rejeição. Termino o ano com um treinador que, dentro do espectro que a gente colocou aqui, dentro da bolha, quase 80% quer a permanência. E eu termino o ano com um cara que já se mostrou que foi leal ao clube e que o torcedor gosta. E que é um ótimo escudo, né? Ele por si só, naturalmente, já é um ótimo escudo. Exato. Então, para Yuri, eu acho que Yuri vai assim, abraçadíssimo, Daniel. Abraçadíssimo. Patamar financeiro que talvez o clube aguente. Isso. Então, eu acho que para Yuri, abraçadíssimo. Agora, para os outros dois, eu acho que não. Eu acho que aí Perfeito, os outros dois vão botar o nome deles. E aí vamos ver se implode essas gratidões e esses... Porque se não der certo, ou os dois bonecos vão resolver ir embora, porque vão perder autonomia. E vão para onde? E seguir o rumo, ou vão aceitar e... Tome, presidente, siga aí e a gente continua aqui levando como se nada tivesse acontecido com o treinador e naquela hora de dizer, se der errado, lá no Pernambucano, dizer, a gente avisou.
Isso não é outra coisa. Se der errado, Cauê, é a vez deles. isso, Aquela boa e velha história do futebol. Se der errado, vai ser quem eles quiserem. Não, vai ser quem eles quiserem. É a vez deles. Como que nem aconteceu ano passado, quando levantaram a listinha de. Ó, se eu der errado, ó, agora é minha vez, meu amigo. Aqui meus nomes. Como foi que era mesmo? Era Barroca, os três. Barroca, Valentim e mais uma barca. Não, tá isso. Fomer, né, ele ainda fala o seguinte: a sua frase, Fred, de que a torcida não odeia mais o time, ela é muito certa. Mas muito disso passa por Daniel Paulista também, como Sommer analisando esse resultado. E eu vou acabar esse trecho de Daniel Paulista com 2 superchats que chegaram, que parece que eles foram feitos um para o outro, que parece que eles se complementam. Primeiro, o superchat de Rodrigo Pinheiro. Veja como esses 2 superchats formam a engrenagem do final do programa. Desculpa, não é o final do programa, do final dessa transição parte do programa. Rodrigo Pinheiro. Nenhum clube da Série A renovaria com o Daniel. Tá? Mas tem contextos aí, pô. Assim, e Ítalo Ferreira complementa, Cássio. Todos os clubes da Série B contratariam o Daniel. Tem contexto e contextos aí. Não sei. Pô, a relação de Daniel com o esporte, tipo, ela seria irrelevante em todos os outros clubes, pô. Assim, cara, não dá para ignorar isso, né? Para dizer essa frase, não. Veja, todos os times da B para contratar Daniel, o cara talvez precise enxergar muito mais detalhes do trabalho, de se aprofundar ao trabalho, do que resultado. O cara precisa estar vendo todos esses jogos do esporte para tentar extrair. Pô, o time está sendo competitivo. Mas a formação do Remo, o bom início do Remo, as boas campanhas com o CRB. Porque, infelizmente, em futebol, muita gente só enxerga o resultado. E no resultadismo, não resolveu. Não resolveu. Então, não sei se todo mundo na B teria esse filtro e das minúcias de como está sendo esse trabalho de Daniel no esporte para ver, opa, vamos extrair o que está legal aqui, que para uma B vai resolver, esqueça esses resultados. Não sei. Eu acho que seria muito mais por todo um contexto do que Daniel já fez na própria B e de enxergar minúcias desse trabalho no esporte para acreditar que ele é um nome ok para B. É isso, tá? José Erenildo, ele diz que no papel o time de Daniel é pior do que o time da final do Pernambucano, dizendo que Fabrício, Dalbert e Tite Ortiz seriam utilizados hoje em dia. Não acho que é pior, não, no papel, do que o time do Pernambucano. Bora, pelo amor de Deus, para a próxima mas também não é. Mas também não é. Chegou um superchat, Cássio, a gente precisa ler e. Não, isso é o superchat. Calma, meu irmão, tô comentando, só falei, foi uma brincadeira. Sim, só para dizer assim, é o comentário discordando, que assim, é óbvio que não é melhor, pô. Todos os jogadores foram testados assim dezenas de vezes assim e não funcionaram. Fabrício, que está jogando no Cerro, está se valorizando. A melhor coisa para a coisa é se valorizar e o esporte vender. Tite Ortiz foi para o América, lá não rendeu também. Então, assim, esse pensamento, esse superchat, essa mensagem que teve agora, ela é parecida com aquela lógica do o bom é sempre o do banco. O cara tá jogando... Perfeito, concordo 100%. Perfeito, o bom é sempre o do banco. Aí o cara, como ficaram para trás, aqueles caras não eram melhores, pô. Não eram melhores. Assim, pelo amor de Deus. Todo mundo jogou 20 vezes assim, não funcionou, pô. Não funcionaria na primeira divisão também, não. Enfim. E a crítica que foi feita na época, Fred, muito a saída deles, foi de deixar Daniel, como Daniel ficou para aquele jogo com Juventude, cheio de menino no banco. A crítica foi aquela. Não é que esses jogadores não precisassem sair, era porque precisava ter tido os reforços a tempo para que Daniel tivesse voltado da intertemporada com jogadores para botar em campo. Eu estava assistindo. O Ortiz está onde mesmo? Eu assisti um jogo dele essa semana. América Mineiro. Achei que tá América Mineiro. Reserva do América Mineiro. Fazendo raiva lá, assim. Reserva do América Mineiro. E detalhe, tá? Comportamento péssimo de Tite Ortiz. Na reta final do trabalho ali, antes dele sair. E comportamento péssimo também de Fabrício Domingues. Né? Os dois estavam... Na hora que pararam de jogar...
Eu não sei se foi com o Antônio Oliveira que eles saem, né? Tiveram. Mas aí foi pro Cerro, é a melhor coisa que, tipo, Foi a melhor coisa. Carlos Alberto no Cuiabá, pô. Deixa o cara render lá pra caramba, é a melhor coisa que pode acontecer, pô. Pagou 4,5, que tinha até justificado pelo acesso, pagou 15 milhões no outro, assim, tentar pelo menos perder menos do que o cenário sinaliza. É isso, tá?